Fala pessoal do canal Ser Nerd do Ser, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Júnior Vazello e hoje nós vamos falar de Tony Garrido e das suas mudanças na música Girassol. Então se você quer o que dê paraquedas, não esquece de se inscrever no canal, já deixa aquele like, sem mais delongas, roda a vinheta e bora pra esse vídeo. Certa vez eu estava no conservatório dando um workshop sobre produção musical, criação, composição de música, porque lá, como eu trabalho um pouco nessa área, acabo que gerando várias palestras sobre direitos autorais, sobre essa gama que envolve a produção musical. E alguém que estava na plateia perguntou para mim que o seguinte: olha, eu quero fazer música, eu quero compor música, mas eu quero compor música inteligente, música para um público inteligente, não sei o quê. E aí ela perguntou o que eu achava disso. E eu falei para ela: olha, o negócio é o seguinte. Se você quer fazer música para pessoas inteligentes e não fazer uma música intelectualmente superior, você vai passar fome. E por que eu falei isso a ela? Pelo seguinte, geralmente, o artista ele deve se comunicar com o seu público, certo? Então, a linguagem entre você, enquanto artista, e seu público, ela deve ser a mesma. E, por exemplo, você pega o funk. O funk não conversa comigo. Certo? Eu não sou uma pessoa que escuta funk em casa, não tenho esse costume. Como não tenho o costume de escutar vários outros estilos musicais, certo? Não estou entrando aqui no mérito do que é o pior, do que é o melhor. Entretanto, um funkeiro, ele conversa com o público dele. E ele tem um público relativamente grande, certo? Então, essa comunicação. Quando eu parto do pressuposto de fazer uma música inteligente para um público intelectual, eu apenas estou juntando uma patotinha em cima de mim que basicamente não entende o que eu faço e eu quero, olha como a minha música é superior, e daí fica aquele mesmo grupinho dizendo, olha, mas eu entendi, olha como ela sentiu, olha esse traço, sabe, assim, os sommeliers de cultura, sabe, aquele pessoal assim que não entende exatamente o que é cultura e acha que por gostar de uma coisa que é esquisita ou por gostar de uma coisa que é meio mal feita às vezes, inclusive, porque é uma característica muito comum da arte contemporânea, ser mal feita, ser feita de qualquer jeito e dizer que está quebrando tabus e não sei o que, quando várias dessas coisas já foram feitas. Então fica esse grupinho ali dizendo, oh, como eu sou intelectual, sommeliers de cultura. Dito isso, o que isso tem a ver com o assunto da mudança do girassol? Basicamente, essa que é a questão do artista. Porque muitas vezes, por você ter uma habilidade extra, principalmente a área de artes, que são, por exemplo, eu toco violino. Poucas pessoas tocam violino. Eu leio partitura, toco numa orquestra. Então, é uma coisa para poucas pessoas, né? E então isso dá um caráter que eu sou muito inteligente, que eu sou um gênio, que eu posso fazer várias coisas muito bem, que eu posso opinar sobre tudo e saber sobre tudo. Que como artista eu sou um intelectual que consigo entender todo e qualquer assunto do planeta Terra. E isso é mentira, tá entendendo? Então quando eu parto do princípio que um artista intelectualmente ele é superior, e eu vou dar ouvidos a esse artista, a coisa complica. Por quê? A gama de artistas brasileiros, ultimamente, não são que nem a geração ali Tom Jobim. Ali a gente teve muitos artistas que eram intelectualmente assim, favorecidos e que, de fato, entendiam de muitas coisas, não sobre tudo. Ninguém entende sobre tudo. E o que acontece? Hoje nós temos um grupo de artistas que são as viúvas do período militar. O que eu quero dizer com isso? Veja bem. Eles não têm uma revolução para chamar de seu. Então, na memória deles, eles ficam criando essas revoluções, essa coisa, estou lutando contra um governo fascista, contra um governo... A gente não vive nada disso, galera. A gente não vive essa realidade. A gente vive talvez não seja o ideal de democracia que a gente gostaria de ter, né? Mas a gente vive, sim, num ambiente totalmente democrático, certo? Não é a dos nossos sonhos, mas o nosso ambiente é democrático. Tanto que eu estou vindo aqui falar diretamente com vocês e não vou ter problemas, e não vou ter posso falar mal do governo e não vou ter uma polícia na minha porta aqui. O Brasil vive num estado democrático, certo? Dito isso, essa galera, eles na imaginação deles, eles procuram essa coisa, olha assim, vou ser revolucionário, olha, eu vou ser antissistêmico e não sei o quê, e se ilude.
Exatamente, e são pessoas que, sinceramente, eu li uma vez um livro do Freud que falava sobre artistas, sobre a covardia do artista. Eu sei, você está virando meio cabeção esse vídeo aqui, mas me deixe, pelo amor de Deus. E ele falava o seguinte, que o artista, por si, é um covarde, porque ele pode interpretar um personagem, por exemplo, eu posso interpretar o Thor, viver as batalhas do Thor, a glória de vencer as batalhas do Thor. Entretanto, em nenhum momento eu vou correr risco da minha vida, um risco que Thor, se fosse real, iria correr. Tá entendendo qual que é a coisa? Ou seja, então enquanto artista, naturalmente eu vivencio uma experiência gloriosa sem expor o risco necessário para essa experiência. Da mesma forma, os artistas brasileiros agem hoje, porque eles se expõem mostrando, olha como eu sou um revolucionário, olha como eu faço a revolução, sem ter que arcar com as verdadeiras consequências que seria se realmente a gente tivesse num governo ditador, como existe em outros países aí que essa galera defende. Você está entendendo? Se você estudar, por exemplo, sobre ali 64, você vai ver que alguns artistas, quando fizeram a primeira música contra o governo, e o governo foi em cima, os caras retrocederam. E é artista grande. Dá uma pesquisada que vocês vão descobrir. Tem um carinha aí que fez uma música para contra o período, e foram em cima e o cara já retrocedeu. Ou seja, quem tem medo, né? Então, o que acontece? E essa é a questão principal da gama de artistas que nós temos hoje. Nós não temos uma galera culta no nosso sistema artístico, poucos são, não vou dizer que não tem nenhum, mas poucos são, e temos essas viúvas da revolução que na mente deles, eles estão sendo revolucionários, estão dizendo, olha, como que eu vou mudar o mundo, porque esse governo, não sei das quantas, esse modelo opressor, sabe? Essa geração, esse grupo que fica imaginando e se vendo herói, protagonista de uma história que não existe, tá entendendo? Então, é mais ou menos isso que aconteceu na questão desta música. Olha, eu vou arrumar essa letra porque por mais 20 anos ela foi hétero, não sei o que, sabe? E se você parar pra pensar, beleza, digamos que eu realmente sinto essa culpa, falo, caramba, velho, eu fiz música, falo assim, vamos pegar a mulher, a gente pega 1, 2, 3, 5 na noite. Digamos que eu sou essa pessoa assim, fiz esse tipo de música a vida inteira, fiquei rico, moro numa mansão por causa das minhas músicas heteronormativas e não sei o que, e cai um tijolo na minha cabeça e eu falo, caramba, velho, mano, fiz muito errado, agora eu vou consertar. O que eu faria? Eu não ia mudar uma letra de uma música que já existe. Eu simplesmente passaria a compor músicas enaltecendo a minha nova orientação política. Ou você tá entendendo? Só que aí é mais difícil, né? Porque talvez, assim, só quero dizer um talvez, assim, se ele lançasse uma música nesse estilo hoje, talvez, assim, ele não ia ser ouvido, porque tem um grupo musical que tá ali, senta cachorra, senta cachorra, senta cachorra, sabe? Isso pra não dizer a palavra certa, tá entendendo? Uma música que admira muitas mulheres, por sinal, né? Não é uma música que, com certeza, Tom Jobim jamais conseguiu elogiar uma mulher dizendo, olha que coisa mais linda, cheia de graça, ela, menina que vem, que passa, tá, sabe? Então, tipo, não, o elogio bom é senta cachorra, isso empodera. Você tá entendendo qual que é o negócio? Então, é esse ponto que essa galera, pra mim, falha, e falha feio. Como músico, como compositor, como artista atuante, ele podia muito bem pegar as novas músicas, lançar um álbum em homenagem às mulheres. Por que não? Não, poderia ter, inclusive, fazer algum sucesso, ter algum apelo midiático, né? Mas não, precisa causar com uma besteira dessa. Quando o real significado ali da questão do menino se refere à criança. Inclusive, um dos outros compositores dessa música, ele apareceu para mim lá no TikTok e o cara ficou extremamente ofendido. E ele deu exatamente essa explicação. Menino no sentido de criança. Porque o homem vai fazer a guerra e tal, mas ele precisa ter a percepção, a inocência de um menino, sabe? Que briga, criança briga ali, 2, 3 minutos de volta, tá tudo amigo, você tá entendendo? Então são essa percepção que eu acho que essa classe artística, essa nova classe artística tá perdendo a linha. Porque, é assim, a minha avaliação sempre vai nesse sentido. Eu vou criticar o capitalismo malvadão, mas eu vou viver o capitalismo malvadão? É incoerente para mim, sabe?
Se você não acredita no sistema e você quer mudar o sistema, você tem que partir de si, tá entendendo? Não adianta você pegar e ficar ali, olha só, vamos pegar e vamos repartir o dinheiro dos outros. No meu não, como a gente já viu vários casos aí, né? Não, mas por que você não reparte seu dinheiro? Não, porque o meu é meu. Você tá entendendo qual que é a lógica? Então, é esse grupo que hoje a gente, e inclusive, ó, eu que sou da música erudita, tem várias pessoas aí que acusam a gente de ser os elitistas, o não sei o quê, sendo que um músico erudito ganha muito menos que um funkeiro, tá entendendo? A gente tem muito menos privilégio financeiro do que o funkeiro. Então, tipo, é uma desconexão da realidade, sabe? Só que o que é a diferença? Ah, mas vocês são uma elite intelectual. Não é bem assim. Porque nós estudamos. Pô, para chegar a ser violinista de uma orquestra, eu tive que estudar muitas horas por dia. E ainda estudo muitas horas por dia. Ainda faço isso. Ainda hoje. 30 anos tocando violino, ainda faço isso hoje. Você tá entendendo? Ainda todo dia lá faço minhas escalas, faço meus estudos, renovo, mantenho a técnica em dia. Entendendo? É um processo. Eu não tenho lá um produtor que se eu cantar desafinado ou se eu tocar desafinado, o cara vai lá corrigir. Eu tenho que já tocar afinadinho, sabe? Porque eu toco ao vivo. Tá entendendo? Eu não tenho um VS, um playback ali atrás de mim cantando por mim. Ou tocando por mim. Você tá entendendo? Então, são essas diferenças. Existe um trabalho todo por trás. E que, geralmente, eu acho que está sendo menosprezado no Brasil. E tudo bem, talvez seja a fase, talvez a fase do mundo seja essa, entendeu? Esse modelo de fazer arte talvez seja um processo, talvez mais para frente seja estudado como o pior período da arte ou um período inovador, não sei, onde foi democratizado o poder de qualquer um poder cantar, por exemplo. Você está entendendo? É um processo. Não dá para avaliar como nós estamos vivenciando esse processo, não dá para a gente avaliar se é bom ou se é ruim. Eu, na minha concepção limitada, creio que é ruim, porque a gente precisa de ter pessoas técnicas na área musical. Mesmo na música popular. Na música popular tem muito músico bom aí. Então a gente precisa de pessoas técnicas, pessoas que cantam bem, que, sabe, que possam fazer um show ao vivo sem depender de um playback ali apoiando a voz. Você tá entendendo? Então são essas coisas que eu acho que a gente precisa reavaliar. E a minha avaliação artística, né, do cenário atual é essa. São pseudos intelectuais que adquiriram, de certa forma, fama devido ao seu carisma, à sua capacidade de gerar identidade, de se comunicar com as pessoas que sim é um talento, não posso deixar de afirmar isso, mas que intelectualmente a obra, ou seja, a música, o produto artístico dele não contribui em nada para a sociedade. Bom, mas desculpa a chatice do vídeo, eu quero saber de vocês o que vocês acham disso. Deixem aqui para mim nos comentários e um beijo e até o próximo vídeo.